Bom dia com Jesus. Que Deus possa estar entre nós, nos envolver hoje, amanhã e sempre. E que possamos caminhar nessa luz chamada Jesus. E que possamos cada vez mais andarmos com coragem, com ânimo, com fé e com perseverança. Hoje, quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021. Vera, Antônio e Ivan, bom dia com Jesus, a você, sua esposa, sua família. Vera e Rosa, bom dia com Jesus, sejam bem-vindos e bem-vindas. Ana Lígia, bom dia com Jesus. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer nessa quarta-feira e aí avançarmos agradecendo da luz, para que junto com Jesus possamos buscar vivenciar esse amor, esse aprendizado, que é tão importante. Vera, bom dia com Jesus, Cristo, nosso Mestre. Paz, saúde, saúde para tudo. Cris, Félix, bom dia com Jesus. Ontem eu curti um pouquinho a foto de você e esqueci agora da tua filha. Daqui a pouco eu me lembro. Que Deus possa abençoar você, minha irmã. Eliane, bom dia com Jesus. Uma quarta-feira de paz para você, de muita luz, de muito amor, Suzy, me lembrei agora. Bom dia com Jesus. Deus abençoe vocês. Então vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, trazendo para nós uma mensagem de harmonia, de paz, de tranquilidade, serenidade, de muita força, E aí trabalhar nossa senda para buscar, Eliane, bom dia com Jesus, Lulu Santos Teca, não sei aqui o nome, se é isso mesmo. Depois bota o nome Samuca, bom dia com Jesus. Depois bota o nome aí para saber o nome certo mesmo. Que Deus abençoe vocês. Mas nós estamos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo muito importante, chamado capítulo Bem-aventurados aflitos, E esse capítulo ele traz para nós uma lição muito profunda, Bom dia com Jesus Cristo, paz e luz, Samuca? Assim seja. Georgina, bom dia com Jesus, sejam bem-vindas. E hoje a gente vai continuar ainda esse capítulo do causas anteriores das aflições, Vamos iniciar hoje. A gente leu nesse capítulo 5, justiça das aflições, causas atuais das aflições, Luzinete, minha esposa. Que bom, seja bem-vinda, Luzinete. Um abraço, você é muito inteligente, viu? Luzinete, Deus te abençoe. Muita paz e saúde, que Deus possa abençoar você. E hoje vamos estudar causas anteriores das aflições. Georgina, chuva de bênção a todos, assim seja. Precisamos de muitas bênçãos, E Sônia Maria, bom dia com Jesus. E primeiramente eu queria agradecer a cada um de vocês, que a gente ontem orou, pelo nosso Brasil. E aí, graças a Deus, correu tudo em paz, os modo de agir, graças a Deus, foi tudo tranquilo, e isso é muito bom. Que a gente possa confiar em Deus, no seu amor, e continuar sendo. Hoje é novo dia, nova oportunidade. Para que eu e você possa compreender causas anteriores das aflições, é preciso a gente buscar no capítulo 4, quando ele fala da reencarnação. No capítulo 4, ele vai falar muito, que meu reino é deste mundo. Emília, bom dia com Jesus, seja bem-vinda, muita paz e saúde. Então, no capítulo 4, se você tiver alguma dúvida desse item aqui, dia 37, causas anteriores das aflições, é preciso você entender o que é a reencarnação. A reencarnação é a grandiosa oportunidade que Deus nos concede para que nós possamos evoluir, crescer, amadurecer, amar e aprender. Babir, bom dia com Jesus, chuva de bênção para você também, Babir, muita paz, saúde.
Então, se você tiver alguma dúvida desse item aqui, item 7, causa anterior das aflições, vá lá buscar, que Jesus disse que era preciso nascer de novo da água e do Espírito. Então, precisamos, né? As orações de ontem foram ouvidas, graças a Deus. Que bom, né, Ivan? Vamos continuar orando para que essas tempestades passem. Então, é preciso a gente, Kardec, né, com a espiritualidade, um planejamento divino ao codificar a doutrina dos Espíritos. Porque se você pegar o Evangelho, ele começa a nos ensinar nas instruções algo que a doutrina traz para nós. Começa a falar de alguns caracteres, de alguns irmãos, de alguns povos, de alguns estados lá que foi importante naquela época de Jesus. Traz para nós o prefácio belíssimo, né? E também começa a instrução. Fala de Moisés, do Cristo, do Espiritismo, né? Começa a falar a verdadeira realeza. E aí vai avançando no capítulo 2, no capítulo 3, né? Que há muitas moradas na casa do nosso Pai, que cada planeta tem uma condição. Aí chega no item 4 e começa a falar: ninguém pode renascer de novo. A reencarnação. Então, que nós possamos compreender e entender que hoje vamos falar as causas anteriores das aflições. E para que eu possa saber disso, eu tenho que retornar e voltar ao passado. Hoje eu estou com 53 anos e muitas vezes eu tenho que voltar ao meu passado. O que é o meu passado? A minha infância, a minha adolescência, para que eu possa moldar a experiência que eu tive. Olhar para trás, a gente deve sempre olhar, mas com a visão não de ficar preso, como feito a depressão, a gente fica algemado no passado. A gente não consegue se libertar. E as causas anteriores das aflições, a gente começa a trabalhar isso. O porquê desse sofrimento. Aí ele começa a dizer assim, ó: mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, interessante, todos os nossos males é a nossa personalidade humana, a nossa inferioridade. Nós, humanos, que deveremos buscar. Maria da Paz, bom dia com Jesus, uma quarta-feira de paz, digo para você. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranha e que parece atingi-lo com uma fatalidade. Olha, a gente ouvia muito falar da fatalidade. Isso foi uma fatalidade, é um acaso, isso é um mistério. Não existe mistério para nós. Existe a falta de compreensão, de amadurecimento, de inteligência, de capacidade intelectual, moral e espiritual para compreendermos a lei de Deus. Então, quando nós falamos da fatalidade, é como se fosse uma coisa que fosse fatal. E se fosse uma fatalidade, então essas leis que regem o universo, as leis de Deus, seriam fatalidade? Então, não existe fatalidade. A gente, por falta de conhecimento, existe uma coisa chamada causa e efeito, ação e reação. Porque cada vez que eu tenho uma ação, que eu faço um ato, vai vir uma reação. E aí, quando a gente compreende que as aflições que nós temos, que a gente olha, analisa, pesquisa e não encontra nada nessa existência, alguma coisa do passado. Aí a reencarnação vem como uma base sólida para nos esclarecer. Quando você não acredita na reencarnação, que você já reviveu, que você tem experiência, que você já conviveu com as pessoas, você duvida, aí você coloca que isso é uma fatalidade, que isso é um castigo de Deus, né? Mas a doutrina espírita, ela tira para nós esse véu e dá a nós a luz do esclarecimento, da iluminação. Por isso que Jesus diz assim uma mensagem bonita: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade é libertar-se de tudo que você acha que é certo e não está certo. Então, se você tem dúvida do certo, silencie, porque o silêncio é a verdade. Porque se você não sabe, para que você comentar? Muitas pessoas
vem perguntar certos assuntos a mim, eu digo assim, eu não sei. Mas, irmão Wilton, o senhor não sabe? Não sei. Agora, eu posso estudar, pesquisar. É interessante, quando nós não sabemos um assunto, a gente vai pesquisar, vai estudar, mas de outras pessoas, mas e o seu conteúdo? Então, eu preciso estudar e pedir a Deus inspiração para que eu possa compreender. Eu sempre peço a Deus que Ele me dê muita inspiração, muita humildade, para que quando eu possa ler, eu possa compreender. Então, isso não é fácil. Então, os céus têm nos atendido muito bem, não por merecimento meu, mas por uma ajuda, por um auxílio. Quando você lê algo, volte a reler 10 vezes, 1000 vezes, mas não saia ali com a dúvida. Não escute o que as pessoas falem, vá buscar o seu entendimento. Agora, tem o seu entendimento e tem o entendimento de várias pessoas que têm um grau de evolução. Por isso que ele diz aqui, que muitas vezes a aparência, é completamente estranha. Por que eu estou sofrendo hoje? Eu não fiz nada por merecer. E aí a gente analisa quando eu era adolescente, criança, as pessoas... Eu nunca falei isso, mas já escutei muitas pessoas falar. Eu não mereci, eu não pedi para nascer. Olha para aí. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir nessa família. Então veja, o que é isso? Um espírito totalmente estranho ao conhecimento da reencarnação. Augusto, bom dia com Jesus, meu irmão, seja bem-vindo. Veja que interessante é que ele diz, tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Porque muitas vezes a gente perde um ente querido. Cacau, bom dia com Jesus, minha irmã, seja bem-vinda, muita paz e saúde. Por que perdemos entes queridos? Porque as pessoas muitas vezes demoram tanto tempo, pouco tempo com a gente, já outras demoram mais. Mas por que isso? E uma perda de algum ente querido muitas vezes a fatalidade. Não é a fatalidade. Existe a desencarnação consciente e a desencarnação inconsciente. A desencarnação inconsciente é a natural. Você vem com o princípio vital, vai do berço até o túmulo, se desencarnou. E a inconsciente desencarnação é aquela que a gente começa a destruir esse princípio vital, a diminuir essa energia vital nossa, a entrarmos em excesso de vício de todos os tipos, e aí desencarnamos anteriormente. E esse desencarne, no mundo dos espíritos, ele é chamado de suicídio inconsciente. Você se mata ao pouco. Então a pessoa que tem ódio, que tem raiva, que tem queixa, que tem ciúme, que tem intriga, ela está se matando com o próprio veneno, e isso não é salutar. Então muitas das perdas de alguns entes queridos estão no passado. Analise, eu nessa encarnação, eu vou desencarnar com 120 anos. E aí eu tenho 120 anos para viver. O nosso Deus, o nosso Pai, me deu esse princípio vital, essa energia até 120 anos. Só que eu vou utilizar a minha existência, a minha juventude, a minha mocidade, para os prazeres, para os vícios. Esses vícios, esses prazeres, essas tentações, ela diminui a minha vitalidade física, perispiritual. E eu desencarno com 80 anos. Quantos anos eu fiquei devendo a reencarnação atual? 40 anos. Era para que eu pudesse desencarnar com 120. Antecipei 40 anos. E aí eu tenho que fazer o quê? Quando a gente vem na reencarnação atual, a gente, quando está com 40 anos, com aquela vitalidade, com aquela força, quer trabalhar com filho, com neto, tudinho, aí acontece o desencarne. Mas por que eu desencarnei com 40 anos? Aí diz aqui, por exemplo, a perda de entes queridos e dos quais são o amparo da família. Eu não valorizei a vida anterior, aí vem as causas anteriores. O meu desencarne é causado pela aflição do passado. Eu não sei se vocês estão entendendo. Hilda Pereira, bom dia com Jesus. Sônia Maria, Maria Cristina, Rosa,
Eu penso que a maioria da humanidade tem o desencarne por inconsciência. É verdade. Fafá, bom dia com Jesus, seja bem-vinda, muita paz e saúde. Muitos de nós estamos desencarnando pelo suicídio consciente. E é sério isso. E a gente tem que acordar, ame a vida, valorizar. Aí não sei os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as preocupações aconselhadas pela prudência. Veja que coisa interessante aqui que ele diz, né? Os acidentes. Você está bem com a vida e aí acontece um acidente. Você perdeu. Aí você pergunta, meu Deus, por que uma pessoa tão jovem, uma pessoa com vitalidade, uma pessoa, né, ela partiu rapidamente? Volta aquilo. A gente está resgatando um passado, aquela causa e efeito. Keila, bom dia com Jesus, Keila, seja bem-vinda, bom dia de paz para você. Então, precisamos a gente valorizar essa vida. Aí ele diz assim, as fortunas, uma pessoa é rica, milionária, e daqui a pouco, do nada, entre aspas, que tudo tem uma programação, essa pessoa perde tudo. Perde tudo mesmo. O que é que acontece? Sueli Souza, bom dia com Jesus, minha irmã, seja bem-vinda. Mas por quê? Veja a parábola dos talentos. É muito bom a gente estudar as parábolas de Jesus, porque todas as parábolas, elas encaixam em nossa existência. Se você lê as parábolas, ela representa uma lição de amadurecimento, de conhecimento, de luz, de fraternidade para você e para a sua vida. Todas as parábolas, nós estamos contidos dentro dela. Se você estudar as parábolas, você vai entender o que Jesus quer de você. Ele não exige nada. Mas quando ele fala das parábolas dos talentos, que ele deu 3-1, né? Deu 5-1, deu 3-1 e deu 1 só. Essas fortunas que todos nós recebemos. Agora veja só, as fortunas não é só dinheiro não, viu? Não é só bens materiais não. A tua inteligência é uma fortuna. Os teus talentos de caridade, de amor, as mãos, a fala, os olhos, os ouvidos, isso são talentos. A gente só pensa que talentos, que fortunas, é só as coisas materiais. O que Jesus diz? Guardai o vosso tesouro no vosso coração, que as traças e nem as ferrugem consomem. Que tesouro é esse? Que fortuna é essa que Jesus fala? A fortuna chamada amor. O maior tesouro, o maior diamante que nós temos é o amor. E muitas vezes nós pegamos esse amor e estragamos. E além de a gente estragar o amor, a gente coloca o amor com paixão. Amor é algo divino. Paixão é um fogo que queima, que destrói. Então, quando você é apaixonado por alguma coisa, futebol, um ser humano, uma religião, você fica fanático. Paixão não é coisa boa. Eu sou apaixonado, como se apaixonado fosse uma coisa, mas a paixão é material, é humana. O amor é o espírito divinal, que é o sol que ilumina. Então, que possamos compreender que nós somos cheios de fortunas. E muitas vezes a gente faz o quê? Pega essas fortunas que nós temos, de caridade, de benevolência, de bondade, de amor, de fraternidade, de perdão, e vivenciamos os vícios. Esquecemos que temos isso. Mas a consciência vai nos cobrar a trabalhar e a servir e amar. Por isso que ele fala aqui, os revés da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença. Meus irmãos, como é que eu nasci com doenças que nada fala, o pai e a mãe totalmente saudável, né? A família saudável, e a gente vê que a criança vem totalmente doente. Então essas enfermidades, ela tem uma causa aonde? Anterior.
Camila, bom dia com Jesus, seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe, muita paz e saúde. Então, essas enfermidades de nascença, os flagelos naturais, né? Veja que coisa interessante. Hoje, a nossa humanidade está destruindo a natureza. Desde o passado, viu? É muito anterior isso. E o que é que vai acontecer? A gente está causando um impacto muito natural e vai ver, está vindo os efeitos. Falta de água, calor, chuva, sol, como é que se diz? Esqueci agora, neve, tudo isso. Mas por quê? Uma causa anterior. As reencarnações, né? A gente tem que analisar. Todos nós que estamos aqui somos responsáveis pelo planeta que nós habitamos. Todos nós. Não pense que é só aquele que está no governo, não. Aquele que está à frente. Todos nós somos responsáveis. E cada um será cobrado perante a sua própria consciência. Sobretudo, as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. A deformidade, a idiotia, o cretinismo, etc. Olha que ele coloca aqui. Por que a doutrina espírita tão maravilhosa, tão divina, nos ensina, nos explica, né, que essas crianças que têm deformidade, o porquê disso? Se nada nessa existência aqui é atual, a gente analisa. Uma pessoa que vem com problema débil mental, vem com dificuldade de pensar, de raciocinar, né? O porquê disso? E aí a gente tem que buscar aqui aonde causas anteriores das aflições. Se nada a gente vê hoje, muitas vezes os pais, eu fico muito triste com a nossa humanidade, porque quando alguém vinha com uma deficiência, uma deformidade qualquer, dizia que era pecado do pai, pecado da mãe. Então esse pecado, essa palavra pecado, ela machucou muito, magoa muito, fere muito as pessoas. E as pessoas das religiões aproveitavam esse pecado para usufruir das pessoas. Então as pessoas deveriam dar alguma coisa às religiões. Até hoje isso acontece, infelizmente. As religiões querem o dinheiro, querem o poder, querem a fama, querem a fortuna. Analise esses seres que buscam falar de Deus, né? Amaro Brito, bom dia com Jesus. Marileide, bom dia com Jesus. Então, esses seres, né? Imagine um cientista que usa sua capacidade intelectual, a sua ciência para prejudicar o mal. É justo que ele hoje venha com essa deformidade, com essas enfermidades, para parar um pouquinho. Isso não é um castigo. É simplesmente para que ele possa parar essa capacidade intelectual e desenvolver o sentimento de amor. Por isso que os pais, as mães desses irmãozinhos que vêm com essa deformidade física, psíquica, mental, são pessoas que vêm trazer o amor. São pessoas que estão ali para trabalhar aquela pessoa e desenvolver o amor. E podem olhar que eles são muito inteligentes. Até nessa condição de seus neurônios, da sua massa cefálica, né? De tudo isso estar preso, eles conseguem desenvolver ainda a sua capacidade intelectual. Não completa. Aí mostra o quanto é importante as causas anteriores das aflições. O que nasce nessas condições, certamente, nada há efeito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não poderia evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo e que os impõe a mercê da comiseração pública. Muitas vezes esses irmãos precisam do nosso amor, do nosso carinho. A nossa humanidade precisa ver mais. Hoje, graças a Deus, existem leis, existem grupos, existem pessoas trabalhando para auxiliar esses seres, esses irmãos, né? E não criticar, né? Não ferir, né? Eu já ir lá, né? Eu acho, né? Bom dia, seja bem-vinda. Não dá para ver o nome, mas seja bem-vinda com Jesus. Então vejamos que ele não tem condição de mudar. As pessoas vêm
vão passar por aquele período da reencarnação, vão desencarnar e sem poder ter, entre aspas, né, uma vida que a gente chama, entre aspas, normais, mas uma vida para viver normalmente com todo mundo. E eles conseguem viver. E mais ainda quando eles são amparados pelo respeito, pela consideração. Não existe discriminação, não existe punição para ele. Então a sociedade também trabalha com esses irmãos que vêm com deformidade. Ontem, né, a gente ficou muito triste, que tem uma irmã nossa que ela é bem fofinha, e aí falaram uma mensagem muito forte, né, dizendo que ela era uma gorda suja, né? E graças a Deus, ela, à altura ela disse, né, que não se achava tudinho, mas veja uma pessoa utilizar uma rede social para criticar, para censurar, só porque uma pessoa tem um corpo diferente do que a outra. Mas isso aí, gente, é o orgulho daquele ser, é o egoísmo dele, que ele se acha dono da verdade. E ela foi muito autoestima, ela se deu alto valor, que é uma das coisas muito importantes, e ela se valorizou. Então, quando alguém lhe criticar, lhe censurar, não permita que essa pessoa tire seu sono, tua paz. Maria do Carmo, Fabi, bom dia com Jesus. Veja, ontem eu me lembrei disso hoje. Então, por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Olha para aí. Por que a gente nasce e tem um irmão nosso que tem uma deficiência, que tem uma enfermidade, que tem uma limitação? Aí a gente vai buscar o quê? A reencarnação passada, as causas anteriores das aflições. E quando nós buscamos, no capítulo 4, como eu já informei, né, a importância disso, a gente tem uma visão. Quando a gente tem uma doença e a gente não sabe o que se trata da doença, a gente se fica preocupado. Mas quando você vai ao médico e diz, olha, você tem uma doença e vamos fazer um exame e vamos ver o tratamento. E eles conseguem ali e vão ao tratamento. Hoje a gente tem uma doença que ela é muito agressiva, ela machuca muito, tanto a pessoa que tem como a família, que é o CA, que é o câncer. Mas hoje, graças a Deus, com a ciência desenvolvida, a gente vê que o médico analisa o tumor, avalia e começa a fazer as quimioterapias, né? E tudo isso. Então veja que hoje, quando você conhece uma doença, conhece a causa, você sabe trabalhar. Quando nós conhecemos que um irmão nosso está na nossa casa ou no nosso trabalho, que tem alguma deficiência, que tem, parece que os seres são totalmente diferentes a nós, é que aquele ser está vindo ressarcir algo do passado. E não é pagar com o mal, ele vem para pagar com o bem. E eu e você que estamos na sociedade deveremos acolher esse ser, amparar com carinho, com amor. Então é preciso. Krishna, né? É Krishna, né? Bom dia, querido Ido. Bom dia, seja bem-vindo ou bem-vinda. Deus te abençoe. Deixa eu ver aqui nossa irmã Maria do Carmo. Bom dia com Jesus. Emília, compreender que somos diferentes e respeitar a diferença dos outros. Com certeza. Você sabe, Emily, quando é que a gente, Emília, né? Quando a gente vai respeitar as diferenças dos outros? Quando nós passarmos por isso. A gente se acha muito potente, né? Danusa do CC. Ah, Danusa, é porque eu tô sem óculos, não dá para ver o rostinho, né? Que bom você estar aqui conosco. Deus abençoe você, muita paz e saúde. E parabéns ao CC, né? Vai fazer aniversário esse mês, que Deus abençoe. Então vejamos que esses seres, né, que estão aí, veja o que ele diz assim, ó, a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 5, causas anteriores das aflições. Doris, bom dia com Jesus. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Parece que Deus favorece algumas pessoas, mas não é verdade.
Nós semeamos e nós vamos colher. Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecer o sofrimento. Meu Deus, como é que a pessoa nasce e muitas vezes vive ali uma doença, certo? Que sofre, e a gente vê que ela vai desencarnar, né? E aí só de sofrimento. Aí ele diz, problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pode resolver. Silvânia, bom dia com Jesus. Veja, nenhuma filosofia pode resolver. Anomalias que nenhuma religião pode justificar. E que seria a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Que Deus é esse que coloca um ser perfeito na mesma família, do corpo físico, viu? Porque moral muitas vezes, né? E outro com deficiência, com deformidade. Então, que Deus é esse? Aí a gente acusa logo Deus, mas não devemos acusar Deus. A gente tem que analisar. Josélia Padilha, bom dia com Jesus. Que não é Deus, é que nós semeamos. Veja que é interessante. E se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo, e de esta sua sorte irrevogável, determinada após permanecer de alguns instantes na terra. E por que se a gente analisa que a gente nascesse, quando ele fala aqui, que também já falou, olha aí, a gente tem que retornar. Fernanda, bom dia com Jesus. A gente tem que retornar ao capítulo 4, que fala da reencarnação, para a gente entender essa mensagem aqui. Se você não estudou, se você não entende a reencarnação, você vai dizer que Deus é injusto, que não tem nenhum porquê. As filosofias, as religiões, elas nunca vão entender isso. Mas quando você busca a lei de Deus, não é a lei do Espiritismo, a lei de Deus, da reencarnação, a gente vê que essa alma, esse espírito, não foi criado no momento da concepção do corpo, mas esse espírito já vivenciou, já teve experiência. Então aí ele diz, né, que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para que se visse neste mundo abraços com tantas misérias, e para merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer. Aí volta aquela. A pessoa hoje, infelizmente, muitas religiões se acham puros. Alguns irmãos acham porque existe eles estão em alguma religião e se acham puros, se acham eleitos de Deus, seus filhos. E aí condena qualquer um que não tem a sua religião. Meus irmãos, esse futuro dessa recompensa é muito dolorosa, viu? Essa punição do seu orgulho, né? Aí diz, visto que não há podido praticar nem o bem nem o mal, como é que uma pessoa nasce, um bebê, que já vem com a deformidade, com a enfermidade, ele não teve oportunidade de nem praticar o mal e nem o bem, e desencarna com 2 anos, com 1 ano, com 6 meses, com alguns períodos? Que Deus é esse? Aí volta lá na reencarnação, que esse espírito termina uma jornada. Olha o que eu falei lá atrás. Eu tinha 120 anos para desencarnar. Desencarnei com 80, faltou 40 anos. É o complemento da minha existência. E muitas vezes, quando no Evangelho segundo o Espiritismo também, que a gente vai estudar, perda de entes queridos, né, que também está nesse capítulo aqui, capítulo 5, ele nos diz que muitas vezes as crianças que desencarnam nos seus inícios das suas vidas é um teste e uma prova para os pais. Valorização. Quantos pais, quantas mães abortam? E aí, de tanto abortar, ou de tanto prejudicar, ou provocar o aborto, eles começam a valorizar. Temos um dizer na nossa humanidade que a gente só valoriza quando perde. Então, esse encaixa aqui, né? Aí ele diz, todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. Olha aí. Não existe um efeito sem uma causa.
Se eu e você estamos passando por uma prova, por um teste, por uma aflição, por uma doença, por uma perturbação, por uma perda de ente querido, de fortuna, meus irmãos, minhas irmãs, isso é um efeito. Vamos buscar a causa. Se nós não encontrarmos a causa atual na existência, como ele já falou, ela está no anterior. Admita um Deus justo. Essa causa também deve ser justa. Concordam ou discordam? Né? Aí vocês têm o seu livre-arbítrio de concordar ou de discordar. Se Deus é justo, essa causa é justa. Então, queria encerrar aqui para que a gente pudesse fazer a nossa prece. Amanhã, dia 9 de setembro, vamos continuar, né? Vamos continuar essa lição, que ainda tem muitas coisas ainda para falar sobre ela. Causas anteriores das aflições. Então, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, nos aquecer. Mais uma vez agradeço a cada um pela oração de ontem, né? Que a gente orou pelo nosso Brasil e graças a Deus correu tudo em paz, correu tudo em tranquilidade, tudo em harmonia, né? Cada um vai responder pelos seus atos, ninguém vai responder por ninguém. Olha aí, causas e efeitos. Então, vamos orar? Queria pedir a vocês que vocês entrassem em vibrações celestiais e divinas para que a gente pudesse vivenciar esse amor, né? Vivenciar essa paz, essa tranquilidade. Tá certo? Que assim seja. Vamos orar, né? Vamos orar para você e para a família toda. Deus Altíssimo, Pai misericordioso e bondoso. Gratidão, Senhor. Gratidão pela chuva de bênção que derramasse sobre nosso Brasil nesse dia 7 de setembro. Que cada irmão, Senhor, cada irmã, Senhor, que estava na rua, acalma o seu coração neste momento. Muitas vezes envolvido, Senhor, pela personalidade, pela emoção, fazemos coisas, Senhor, que depois vamos se arrepender. Coloque em nossos corações hoje que desperta novo dia em nossas consciências, que só o amor, só a paz, só a harmonia, a tranquilidade, a serenidade, que possamos viver em felicidade, Senhor. Protege, Senhor, o nosso Brasil. Abençoa. Abençoa e abençoa a cada um de nós, tanto os encarnados como os desencarnados. Queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da noite, pelo repouso do nosso corpo físico, espiritual e mental, pela proteção dos nossos lares, familiares, amigos e irmãos, pelas bênçãos de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, que hoje, dia 9 de setembro, que 8 de setembro, que eles possam alcançar a paz, a luz e o amor. Queremos convidar, Senhor, a cada dia, quando o sol nasce, Senhor, irradia seus raios luminosos e adentra, Senhor, nossos lares, aquecendo e iluminando. Queremos convidar você, Jesus, esse sol de amor, de luz, a entrar em nossos lares. Que nós possamos permitir Jesus entrar em nossos corações, em nossas mentes, em nossas consciências, em nossos lares, e trazer o sol da justiça, do amor e da bondade. Que vós, Jesus, possa iluminar a cada ambiente de todos os lares, de todas as famílias, principalmente aqueles irmãos que estão nas marquises e nas ruas, que não têm onde morar, que vós possa alcançá-los, Senhor, iluminar sua alma. Abençoe e fluidifica todos os irmãos e irmãs que estão dormindo, para refazer suas energias e despertar com alegria no coração, para trabalhar, servir e amar. Fluidifica as águas, os alimentos, os medicamentos. Fluidifica algum enfermo, Senhor, que esteja em algum lar, precisando do bálsamo salutar, do teu remédio, Senhor, chamado amor. Que possamos expandir essas energias aos nossos vizinhos, comunidade, cidade, estado, país, o nosso globo, tanto material como espiritual. Pedindo a vós, Jesus, mensageiro do amor, médico divino de nossas almas, e a todos os hospitais,
todos os ambientes que tem um enfermo seu, para que eles possam receber de vós as mãos, o magnetismo salutar e benéfico. E que cada um de nós possamos acompanhar esses caravaneiros de luz, de amor, esses enfermeiros e médicos do nosso Pai, e também doarmos as nossas vibrações, o nosso magnetismo e o nosso amor. Fluidifica, Jesus. Primeiramente, harmoniza, serena, Senhor, a nossa consciência, a nossa mente, para viver em paz. Fluidifica, Senhor, qualquer órgão que precise estabelecer a saúde e o equilíbrio, que possamos deixar em cada irmão e cada irmã o bálsamo salutar e benéfico. Fluidifica todos os trabalhadores, Senhor, em todas as áreas. Todos aqueles que estão indo, Senhor, ou que trabalharam à noite, em qualquer ambiente profissional, qualquer ambiente que lhe busque, Senhor, o seu pão de cada dia, eles possam ser abençoados, iluminados e protegidos. Abençoa, fortalece, Senhor, os presídios, os manicômios, os asilos, os orfanatos, as creches. Meu Deus, aonde houver um dos irmãos nossos necessitando de algo, possamos derramar sobre eles as tuas bênçãos. Estimula, Senhor, encoraja os voluntários, para que cada um de nós possamos fazer a nossa parte, um caldo generoso, um abraço, um sorriso, um aperto de mão, um agasalho, um momento de prece, de comunhão convosco, que eles possam sentir, Senhor. Estimula nossos corações à prática do amor e da caridade. Abençoa nossos governantes e todo o nosso planeta, Senhor. Que seu anjo de guarda, a espiritualidade boa e amiga, possa os envolver e aí, Senhor, mostrar as aflições, as dores dos seus irmãos, e eles ter a compaixão e a caridade. Abençoa, Senhor, o nosso país, o nosso planeta, a Mãe Natureza. Queria te agradecer, Senhor, por mais um dia, vós nos conceder essas bênçãos. Que esta oração suba até vós e entregue ao nosso Deus, ao nosso Pai, e Ele derrame como chuva de bênção, de paz e de luz para todos nós, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livrai de todos os males, porque grande é o teu reino e a tua glória para todo sempre. Paz, luz e vida com Jesus. Uma quarta-feira, dia 9, de muita paz para você, dia 8, e muita luz para vocês e coragem, tá certo? Cristina Monteiro, bom dia, né? Que bom. Deixa eu ver aqui quem está aqui para a gente dar um cheiro, né? Um abraço. Nossa irmã Sueli Souza, Plug, né? Bom dia, Reginaldo Cruz, que seja bem-vindo, Augusto, né? Sueli, Deus abençoe vocês, muita paz e saúde, né? Deixa eu ver quem está mais aqui, Marineide Lopes, Hilda Pereira, Reginaldo, Bugler Ferreira, Sueli, né? Hilda Pereira, Deus abençoe vocês, muita paz no coração de vocês, muita luz. Fernanda, assim seja, graças a Deus, né? Beijo de luz, né, Fafá? Como sempre, né? De Casa Comedoria, né? Diga seu nome, por favor, que daí eu não sei o nome, mas seja bem-vinda. Sanuca, gratidão, Deus por tudo, né? Sanuca, Deus abençoe. Maria do Carmo, Fernanda, Fafá, né? Nossa irmã Danusa, né? Rosa, Cristina Monteiro, que Deus abençoe. Betão, Orlando, né? Deus te abençoe, meu irmão, seja bem-vindo. Deixa eu ver quem está mais aqui. Juscelia Padilha, Silvânia, Doris, muita paz para você. Que Jesus, Emília, né? Muita paz, saúde. Jaília, né? Eu acho, né? E Fábio, né? Deus abençoe vocês. Amaro Brito,
Marileide, muita paz sobre vocês. Camila, Keila, Rayane, bom dia, Rayane, seja bem-vinda. Chegou no final das nossas preces. Maria Cristina, Rosa, Fafá, Cacau, né? Maria da Paz, muita paz sobre você. Ivan, né, com a sua esposa, estava aqui. Oração de ontem foi a Babi, Deus te abençoe, Babi. Emília, Georgina, deixa eu ver quem mais. Nossa irmã Luzinete, né, a esposa de nosso irmão Fafá. Te amo, eu também te amo, Fafá. Que bom, né? De manhã a gente saber que as pessoas amam a gente, eu amo vocês também. Isso é muito importante. Pronto, gente, muita paz para vocês, coragem, né, com Jesus. Um beijo, um abraço e que Deus possa nos abençoar. E estude o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa entender essa mensagem de hoje, né? Causas anteriores às aflições, tá bom? Um abraço, que Deus possa nos abençoar. E vamos orar pelo nosso país, pelo nosso mundo.